Bom dia, meu nome é Thiago Ávila. Vou apresentar um artigo que fala sobre técnicas contemporâneas utilizando o robô Da Vinci Single Port para prostatectomia radical. Esse é um artigo, uma colaboração muito cêntrica e opinião de especialistas. Ele foi submetido à publicação em 20 de março de 2020, aceito após revisão em 22 de março do mesmo ano e publicado dia 30 de março. Em relação à introdução, é a primeira utilização na urologia do single port, foi em 1999, tornou-se o método padrão ouro para prostatectomia radical, tá? Ela é uma evolução da técnica minimamente invasiva videolaparoscópica, com menor morbidade, menor tempo cirúrgico, menor taxa de complicações e menos resultados possui melhora no pós-operatório. O single port da Da Vinci foi criado em 2014, autorizado para uso em 2018, possui uma câmera flexível e 3 braços biarticulados, que proporciona menos incisões, né, menor invasividade. E o objetivo principal desse estudo é relatar a experiência e opinião de centros de referências mundiais, né, devido à escassa literatura sobre seu uso na prostatectomia radical, né, que geralmente está restrita a esses centros de referência. Os pacientes e métodos foram delimitados em 25 de julho de 2021, durante a reunião anual da Sociedade da Cirurgia Robótica, né? E foi utilizado, os dados foram utilizados a partir do centro de referência em cirurgia single port, né, que eles compartilharam sua experiência e os desafios até atingir a curva de aprendizado. Resultados. Então, os resultados abrangem a implantação do sistema single port, o treinamento, que é dividido em 4 fases, o simulador, a cirurgia em animal e cadáver e a certificação de proficiência. O treinamento, em sua primeira fase, compreende um curso didático, que é obrigatório a todos os cirurgiões, que é realizado em um laboratório seco, que você vai aprender como utilizar o robô, os joysticks, os pedais e as funcionalidades dos controles. Cirurgiões já com experiência anterior em robótica, a curva ainda continua existindo, porém esta curva é mais rápida, e em cirurgiões sem experiência, essa curva é mais íngreme. A segunda fase é um treinamento opcional, em que é realizado no laboratório úmido, pode ser realizado múltiplos cursos com especialistas na área de single port, né, onde você vai conhecer os cenários e os resultados esperados e aprender dicas e truques, né. E a terceira fase é o Observe and Do It, em que você acompanha 5 procedimentos psicoportes, né, com Proctor, né, e realiza 2 a 3 procedimentos sob supervisão. A quarta fase é a realização de cirurgias, né? Nessas aqui, você pode ter ou não a presença de um cirurgião single port experiente, né, em sala disponível. E os certificados de proficiência são emitidos pelos diretores de programa de institutos correspondentes. Os critérios para a seleção dos pacientes para PTR single port. Todos os pacientes foram informados da experiência de curva de aprendizado dos respectivos cirurgiões, né? Era utilizado objetivamente uma progressão entre patologias menos complexas para as mais complexas, iniciando primeiramente pela prostatectomia para HPB, depois a PTR sem linfadenectomia, e dessas a gente inicia de baixo risco para risco intermediário, para depois de alto risco para localmente avançado. O banco de dados era utilizado para rastrear os resultados, otimizar futuros critérios de seleção dos pacientes e os ajustes técnicos conforme os problemas aparecessem. Em relação à técnica e a considerações do trocáter em doca flutuante, né? O single port ele foi primariamente projetado para cavidade peritoneal, então ele precisa de 10 centímetros para poder ele se articular, né? Então tem uma dificuldade muito grande em trabalhar em espaços rasos, entre eles o retroperitônio e o espaço extraperitoneal. Então, esse trocáter metálico inserido transpassando a face até o peritônio, ele não permite uma cirurgia puramente single port, né? E ainda você precisava de um trocáter extra para a aspiração. O uso de uma doca flutuante permite superar esse problema técnico. Ele é encaixado fora da cavidade e você ganha uma distância de 10 centímetros da pele, né? Permitindo que o aparelho se articule e trabalhe em espaços pequenos e rasos. E aí, assim, permitindo uma cirurgia puramente single port. Você pode ter a utilização também de um trocáter chamado sidecar para câmera flexível e aspiração. Ela pode ser de 5 ou de 12 milímetros. Se utiliza da mesma incisão na pele, mas a incisão aponeurótica ela é diferente. E o trocáter ele transpassa a parte peritoneal, a parte intracavitária do single port, né?
Em relação à considerações transperitoriais do single port. O single port puro é utilizado dois tipos de acesso. Um é o gel point e outro o access kit. Esse é o access kit, que é a preferência dos autores, e esse aqui é o mini gel point, né? A diferença entre um e outro é que esse daqui ele é transparente e ele é inflável, né? Então você consegue enxergar um pouco da cavidade e ter uma melhor sensação de espaço, né, naquele local, enquanto esse daqui não, né? Bom, existe também uma técnica chamada single port mais um, né, em que você diminui a quantidade de instrumentais, né? Geralmente não requer dispositivos auxiliares, ele é mais fácil na transição do multiport para o single port, né? Você tem modificações técnicas mínimas em relação à técnica cirúrgica e tem um aumento mínimo do tempo cirúrgico, né? E o menor custo de descartáveis. Em relação à técnica single port para a PTR, você teve poucas modificações, né, em relação ao multiport, né? Mas, porém, você precisa de uma nova curva de aprendizado, uma nova configuração de câmera, modificações dos instrumentais, que é evidente, né? E tem o mesmo conceito da cirurgia multiporte, né? Em relação ao approach entre a bexiga e a dissecção da próstata. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a técnica cirúrgica. Esse artigo ele é bem descritivo em relação às técnicas utilizadas, né? Posicionamento do paciente em relação à colocação do trocarte, é a porta única, né? Geralmente supraumbilical, e mais um que é utilizado para aspiração ou para manipulação, né? O rebatimento da bexiga e o acesso do espaço de Hetzius, né? Dissecção anterior do colo vesical, secção posterior do colo vesical e das vesículas seminais, preservação do nervo, que é onde você faz a secção posterior e lateral, para preservação do nervo, e o controle dos pedículos prostáticos com clipe de Moloch. A dissecção apical é mínima, nessa região aqui você faz a secção da uretra, o controle do plexo de Santorini com a sutura contínua e secção da uretra, que logo adiante a gente vai explicar como é que é essa sutura contínua, e reconstrução posterior e anastomose. E a linfadenectomia seguindo o nomograma de Brigante, né, que é acima de 7%. Considerações extraperitoneais de single port. Ele objetiva melhorar ainda mais o padrão outro da prostatectomia radical aberta, né? O APTR multiport substitui a cirurgia aberta na maioria dos centros de referência, mas, porém, a single port vem para realmente fazer a diferença e ser verdadeiramente replicar verdadeiramente a abordagem aberta, né? Porque ele tem um acesso pela linha média extraperitoneal, né? Uma pequena incisão de 3 centímetros, uma precisão da tecnologia robótica e uma menor invasividade cirúrgica. O desenvolvimento de uma técnica multiporte, ela é reprodutivo no espaço extraperitoneal, né? E aí sim é adaptada ao single port. Então, a técnica veio do multiporte para o single port, tá? Essa incisão de 3 centímetros na linha média, ela é feita a 5 centímetros acima da cicatriz umbilical, então ele está acima do umbigo, expondo a linha alba. Você entra, né, nesse espaço utilizando um balão dilatador, né, até a síntese pública, criando espaço de trabalho que é realizado sob visualização direta. Você pode também fazer isso pelo trocárter, que é o single port mais um, pelo trocárter lateral, desde que esse paciente tenha uma história prévia de apendicectomia ou de hernioplastia. Tá? Os marcos anatômicos mais importantes é a síntese pública, caudalmente, e os vasos epigástricos anteriormente. Tá? Essa é a distância aqui, né, 5 centímetros na relação da cicatriz umbilical, e uma posição mais ou menos de 20 centímetros entre o single port do trocáter e o pubis. Tá? E aqui, se o paciente tiver uma história prévia de hernioplastia ou de apendicectomia, você pode utilizar aqui o balão dilatador aqui nessa região para poder criar o espaço criar a dilatação e o espaço de trabalho, né? O kit single port foi a preferência principal, foi o kit SP Access, que é aquele kit que é transparente. Vou mostrar aqui para vocês, que é esse daqui, tá? As vantagens, principalmente, é o balão transparente e a porta de encaixe é estendido quando insuflado, tá? O outro já ele é rígido. A maioria das equipes cirúrgicas optou pela via extraperitoneal, ou seja, eles não optaram em fazer transvesical, ou perineal, ou peritoneal, né?
A anatomia é mais facilmente reconhecível de uma técnica aberta, né, e facilita criar um espaço de trabalho menor em relação ao acesso multiporte. Em relação ao futuro, a evolução do refinamento do robô para a cirurgia single porte, a diminuição ainda mais da invasividade cirúrgica e aperfeiçoamento dos instrumentais. Em relação à técnica transperitoneal, ela possui uma curva de aprendizado mais longa, né, em relação ao single porte, né? Necessita de rebater a bexiga para ter acesso à próstata e é utilizada na abordagem que visa a preservação do rétices, que está relacionada à continência. Em relação ao single porte com preservação do rétices, foi descrita por Galvano e et al. É um acesso reto vesical, preserva os órgãos e estruturas periprostáticas, como bexiga, plexo venoso profundo, face endopélvica, ligamentos bulboprostáticos e todas as demais estruturas do compartimento anterior à próstata. Os benefícios estão associados à melhora da taxa de continência urinária versus as abordagens anteriores, né? Tem até 92% de continência imediata ao retirar o catéter. O single porte pode ser capaz de facilitar essa técnica poupadora de rétices, né, a técnica que tem maior retorno da continência, uma recuperação mais rápida, menor invasividade, porém mais estudos comparativos são necessários para sua validação, seja ela intra e perioperatória do single porte versus multiporte. Em relação à abordagem transvesical do single porte, o single porte ela foi desenvolvida após o aprendizado da prostatectomia simples, ou seja, é tudo uma evolução. Primeiro você faz a simples para HPB, depois você faz a transvesical simples também, depois você vai para a PTR extraperitoneal, para depois você migrar para a transvesical single porte, para radical, né? A seleção dos pacientes são pacientes que têm histórico de cirurgias abdominais extensas, aqueles que a gente chamamos de abdômen hostil, né? Iniciamos com próstatas de baixo risco, risco intermediário, para posteriormente, podendo até inclusive nessas situações da alta hospitalar no mesmo dia. Esse aqui é um desenho esquemático da Cleveland Clinic, né? Em que você tem o ponto de incisão, tá? Que é abaixo da cicatriz umbilical, né? Você tem um acesso de 2 centímetros para fazer a cistostomia e fazer a abertura e a insuflação da bexiga, né? Você infla essa bexiga até 8 milímetros de mercúrio, tá? Para você iniciar a dissecção. Tá? Então, você tem a necessidade mínima de opioides nessa técnica, um retorno precoce da continência também e o menor tempo de sonda de Foley. Em relação à dissecção da técnica, como eu havia falado, ela tem um decúbito dorsal, ela faz uma incisão na linha média suprapúbica de 3,5 centímetros a 2 dedos da cintura pública. Você faz uma cistostomia de apenas 2 centímetros de diâmetro, né? Coloca e faz a inserção do kit single porte, a inserção do aspirador, e o colo vesical é iniciado a cirurgia, o colo vesical é incisado às 5 a 7 horas para você evitar os ureteres. As pontas das vesículas seminais são cortadas, levantando junto com o deferente, ou seja, você seca a vesícula os deferentes e levanta a próstata, criando um espaço entre a retroprostático, né, ou seja, entre o reto e a próstata, né? Você tem incisão da face de Duvalier e criação desse plano que você chega até o ápice prostático, incisão da parede anterior do colo vesical, posteriormente, abertura da face endopélvica e secção dos ligamentos bulboprostáticos. A ligadura da via dorsal do plexo de Santorini você faz com um chuleio contínuo com veloque, né, que é um tipo de fio que é farpado, né, em que você vai dando ponto e ele vai automaticamente travando. Então, posteriormente isso, você tem abertura da face prostática lateral bilateralmente, identificação dos pedículos vasculares, seguido de ligadura por clipe, secção da via dorsal, né, e quando você secciona, você vê ainda se há vasos ainda a ser ligados e necessitando assim então de mais estruturas. Você realiza a secção da uretra, né? E a dissecção e liberação da próstata sendo posterior, secção e liberação da próstata com posterior posicionamento dela na bexiga. A linfadenectomia, como falei anteriormente, ela é feita pelo mamograma de Brigante. Você faz a queda dessa pressão de 8 para 5 milímetros de mercúrio para poder aí realizar a anastomose ureterovesical contínua. São 2 anastomoses semicirculares. Ela sempre começa às 12 horas, né? Você pode começar de anterior para... Aliás, você começa de posterior para anterior, né? Dos 2 lados, né? E aí faz
o nó às 12 horas. Tá? A inserção do catéter de Foley número 20 e a sutura vesical em 2 planos, né? E a sutura da aponarose em conviclio zero. Em relação à abordagem transperineal do single port, também são para pacientes de abdômen hostil, tá certo? Em que foram submetidos a proctocolectomia total, radioterapia pélvica, transplantados renais. É uma técnica mais desafiadora, porém tem um tempo de internação hospitalar mais curto, tá certo? Tem maiores taxas de continência precoce, né? Porque é uma abordagem poupadora de rétios, tem recuperação sexual mais rápida e tem resultados oncológicos equivalentes à PTR robótica retropúbica. Aí você tem a descrição da técnica e o posicionamento do robô em relação ao acesso perineal, né? É uma posição de litotomia alta, com incisão perineal semilunar de 3 centímetros, dissecção subcutânea entre o músculo reto-uretral e o elevador do ânus, um ancoramento do robô usando gel point, né? E identificação da abertura da face de Donnavelier. Essa dissecção do plano posterior até a base da próstata, dissecção lateral da próstata com identificação do feixe neurovascular, ligadura dos pedículos vasculares prostáticos, né, que são laterais, né, identificação e dissecção das vesículas seminais e dos ductos deferentes, levantando-os posteriormente, e a dissecção do feixe neurovascular até o ápice prostático, né, dessa forma evitando-se o eletrocautério para evitar neuropraxia, né, também, ou destruição do feixe. A uretra membranosa é dividida a partir da placa uretral posterior, com a dissecção cuidadosa para evitar margens positivas, né? E aí você faz a dissecção anterolateral da bexiga. Abertura do colo vesical em região anterior, usando uma sonda de Foley como guia, né? Você vai subindo, né? Da litotomia, você vai subindo para poder identificar o colo vesical. E, posteriormente a isso, quando você entra no colo vesical, você faz a dissecção circunferencial da próstata até a sua total liberação. A linfadenectomia, nesse sentido, é sentido caudal cranial, né, com a identificação da veia do nervo obturatório, e a dissecção anterior lateral, né, para expor os linfonodos obturadores e ilíquos externos. A anastomose vésico-ureteral ela é contínua, mas aqui ela é realizada com velócio de 4-0, de anterior, né, para posterior, já que o acesso é perineal. Você começa de cima para baixo, enquanto que os outros você faz esse sentido aqui, né? A amarração ela fica posterior, já nos outros fica anterior, né? Na maioria dos casos não há necessidade de dreno pélvico. Discussão. Os dados atuais possuem muitos fatores de confusões, tá? O artigo disponível são baseados em avaliações retrospectivas de dados com risco inerente de vieses, tá? Não possui uma técnica padronizada, cada centro de referência possui a sua. Existe diferentes tipos de colocação de trocarte, diferentes tipos de acesso abdominais, técnicas cirúrgicas divergentes, rotinas pós-operatórias diferenciadas e critérios de seleção para todos os pacientes. Alguns fizeram isso para todos os pacientes, ou seja, selecionamos baixo risco, risco intermediário e alto risco, histórico prévio de cirurgias abdominopélvicas complicadas, radioterapias. Outros não, outros só fizeram a seleção de acordo com o início da curva. Toda inovação cirúrgica impõe desafios a toda a equipe, né? Com nova estrutura, novos recursos exclusivos, implementações cirúrgicas e novas curvas de aprendizado, seja de cirurgiões, residentes, bolsistas e enfermeiros. Em um estudo anterior, a curva de aprendizado de PTR robótica extraperitoneal single port, ele identificou que há 4 diferentes fases de aprendizado até o domínio completo, né? Até os cirurgiões robóticos experientes podem levar maior tempo na curva, que pode traduzir-se em maiores taxas de imagem positiva e maiores taxas de complicações pós-operatórias, né? Então, pelos autores, você tem que fazer uma seleção inicial dos casos, né, visando reduzir o tempo cirúrgico e minimizar as chances de imagem positiva, vendo o IMC do paciente, o tamanho da próstata e o estadiamento do tumor, né? Quando você tiver uma proeficiência do domínio da técnica de single port, você oferece a melhor abordagem de acordo com a necessidade do paciente, né? Oferecendo assim o melhor controle do câncer e avaliando sempre as potenciais limitações anatômicas do acesso ao campo cirúrgico, principalmente, como a gente viu anteriormente, sobre a história patológica do paciente, se ele já tem algum tipo de cirurgia abdominal. As limitações em relação ao estudo é o robô restrito a poucos centros de referência, curto período no mercado, desafios da plataforma que existe, mudanças na abordagem cirúrgica e uma nova curva de aprendizado que é exigida. Independente se você já é multiport, né, você vai ter que aprender novamente a manipular o robô single port.
compartilhamento de experiências de vários centros é fundamental, né, para você poder fornecer um conhecimento seguro, um material didático inovador e com ilustrações, que vai desde a implementação do robô até a variação da técnica cirúrgica, né, e para poder promover, assim, uma transição segura do multiporte para o single porte. A conclusão é que diversas técnicas de PTRs, robótica single porte, já estão disponíveis na literatura. Tem que ser uma colaboração multicêntrica, que tem que descrever e ilustrando as etapas mais desafiadoras do procedimento cirúrgico, desde a sua implementação técnica até a curva de aprendizado, inclusive em diferentes abordagens. Os detalhes descritos importantes para novos centros adotar a tecnologia single port, né? Então, é importante todos esses detalhes. O procedimento tem que ser viável e seguro, com desfechos perioperatórios e de curto prazo aceitáveis, né? E, porém, o maior entrave é que a literatura realizada com dados retrospectivos carrega um risco de muitos vieses, né? E aguardamos estudos com melhor delineamento e segmento a longo prazo.